os mitos religiosos, eles ensinam muitas coisas. Eles falam sobre a crença, eles falam sobre os modos de ser, os modos de viver. E quando nós falamos de ancestralidade e tradição oral, nós falamos também sobre a importância da gente ouvir as histórias dos nossos ancestrais, ouvirmos as histórias dos mais velhos, para que a gente possa aprender com elas. Então, agora nós vamos conversar nas próximas aulas, a partir de hoje, sobre mitos que fazem parte dessa tradição oral, que fazem parte da nossa ancestralidade e que nos ensinam coisas. Para começar, a gente vai ficar com uma pergunta que você vai anotar no seu caderno. A pergunta é: de acordo com o povo Maué, de onde veio o veneno das cobras? Você vai copiar essa pergunta no seu caderno e depois da história você vai saber como responder. Então, a nossa história de hoje, assim como tantas outras, ela foi passada de pai para filho pela tradição oral, até que ela chegou no Tiago Raqui. E ele teve a ideia de contar essa história pra gente num livro. Isso mesmo, que bom, né? Aí mesmo quem não é lá da comunidade Satere Maué pode conhecer essa história, como você e como eu, que eu conheci essa história através do livro. Mas era uma história passada pelos ancestrais, pela tradição oral, e é uma história religiosa, é um mito de origem. Lembra que lá nas nossas primeiras aulas a gente falou um pouquinho sobre o que eram os mitos? O mito de origem, como você já deve saber, como você deve lembrar, é aquele que explica de onde as coisas vêm, explica a origem das coisas. E esse mito de hoje se chama Auiatopote e a origem da noite. Mas além de explicar a origem da noite, ele conta pra gente a origem de várias outras coisas, como a origem do veneno das cobras. Então presta bastante atenção na história, que durante a história você vai descobrir a resposta para a pergunta que você copiou no seu caderno. Então, senta aí bem tranquilo e vamos assistir a nossa história Auiatopote e a origem da noite. Auiatopote e a origem da noite. Um mito maué registrado por Tiago Raqui. Quando o grande Tupã terminou de criar o mundo, deu-o ao povo maué, só não entregou a noite, pois esta ele escondeu no fundo do rio. Sabedora do lugar onde a noite estava, a Surucucu, silenciosamente acompanhada de seus irmãos encantados, a usurpou. Assim a velha e brava cobra aprisionou a noite dentro de um caroço de tucumã, escondendo-a no fundo da sua casa, uma caverna no meio da floresta, vigiada pela jararaca, pela aranha caranguejeira, pelo lacral e pela centopeia. Por causa disso, o povo maué vivia sempre cansado, pois o dia nunca chegava ao fim para que eles pudessem dormir. Os índios trabalhavam e caçavam o dia todo, e o sol nunca se escondia para que eles pudessem descansar. Isso significava que eles estavam sempre fazendo alguma coisa. Naquela aldeia, porém, morava Auiatopote, que por ser guerreiro, valoroso, bom pescador, enganador de curupira, inventor de sonhos brabos, foi incumbido pelo Paini de achar a noite. Auiatopote chamou seu povo e despediu-se. Pegou seu arco feito de paxiúba, madeira que não quebra fácil, e também suas flechas, belas flechas certeiras, com as quais Auiatopote tinha matado muita caça para saciar a fome de seu povo. Assim, o bravo guerreiro seguiu pela floresta dentro para resgatar a noite, a fim de que os maués pudessem dormir, descansar e assim sonhar. Destemido guerreiro andou, passou muito tempo caminhando até chegar à caverna onde Surucucu guardava a noite. Da entrada ele falou: Surucucu velha, eu vim buscar a noite para o meu povo. Aqui deixo em troca o meu arco para poder caçar e pegar o que desejar comer. Surucucu olhou o guerreiro e respondeu:
Infelizmente, não posso aceitar o seu arco. Como vou poder fazer uso dele? Não tenho mãos. Não quero seu arco nem suas flechas. Volte para o seu povo. A noite continuará comigo. O valente Auiatopote, embora não tivesse desistido, retornou à sua aldeia. Muito tempo depois, voltou à casa da Surucucu, levando em seu paneiro uns inhapé, uma espécie de chocalho que o povo maué utiliza em noite de festa para chamar os espíritos bons da floresta. Surucucu de longe viu Auiatopote chegar. Aqui estão esses inhapé que lhe trago. Amarre-os em sua perna para enfeitá-la e você ficará muito bonita e poderá dançar chocalhando. Surucucu olhou para a mão do Auiatopote e respondeu: Não tenho pernas. Não vê que me movo, arrastando o corpo? Mas pode amarrá-los em meu rabo. Ficará bonito. Auiatopote amarrou chocalhos no rabo da Surucucu, e a partir de então, toda vez que a cobra fica brava, com vontade de morder, ela balança o rabo, fazendo shh, chocalhando, para avisar que está por perto. A Surucucu gostou do presente, mas mesmo assim a esperta não entregou a noite ao Auiatopote. O valente guerreiro voltou para sua aldeia e, depois de um tempo, voltou trazendo pote de veneno. Surucucu, eu lhe trouxe veneno. Me dá a noite. Ai, de veneno que eu preciso. Por isso vou lhe entregar a noite, respondeu a cobra. Então a Surucucu chamou seus parentes encantados e dividiu com eles o veneno. Apenas 2 de suas irmãs não receberam, a Cutimbó e a Caninana. As 2 eram bravas e estavam brigadas com a velha e brava cobra. Ela entrou na caverna e teceu uma cestinha de inhambé cipó grosso e resistente da floresta. Colocou a noite dentro e entregou ao Auiatopote. Os parentes de Auiatopote, que assistiam a tudo escondidos no meio do mato, quando viram ele sair com a cesta da casa da Surucucu, foram logo ao seu encontro perguntando: O que tem dentro da cesta? É verdade que é à noite? É verdade, respondeu ele, mas só podemos abrir quando chegarmos à aldeia. Foi a Surucucu que me deu essa orientação. Mas os parentes da Auiatopote não resistiram à curiosidade e, de tanto insistirem, ele acabou abrindo a cestinha. Da cesta de inhambé, feita pela Surucucu, saiu a primeira noite. Os companheiros da Auiatopote ficaram apavorados e correram para bem longe. Como tinha ficado sozinho no meio da noite, o guerreiro pôs-se a gritar: Tragam a lua! Tragam a lua! Está muito escuro, não consigo ver nada. Os parentes da Surucucu que estavam por perto ouviram o grito e no escuro cercaram a Auiatopote. A jararaca, que é a irmã da Surucucu, mordeu o dedo do pé do Auiatopote. Ele sentiu dor e gritou, mas reconheceu a jararaca. Conheço a sua mordida, sei quem você é. Meus parentes vão me vingar. A Auiatopote morreu por causa da picada da jararaca. Mas a Auiatopote era guerreiro, valoroso, bom pescador, enganador de curupira, inventor de sonhos brabos. E foi pela sua esperteza que dias atrás, antes de voltar à casa da Surucucu, já prevendo algo, fez um trato com um parente seu. Caso ele morresse, o parente deveria ressuscitá-lo. Assim, quando soube da morte, esse parente foi ao seu encontro, pegou seu corpo e banhou com folhas mágicas da floresta. A Auiatopote ressuscitou e viu o clarão do dia. Percebeu que a noite tinha acabado. Voltou para a aldeia e pegou potes e mais potes de veneno e levou para Surucucu. Chegando lá, ele disse: Desta vez quero noite grande, a noite em que podemos dormir e sonhar à vontade, inventar nossos sonhos e descansar nossos corpos. A outra noite foi muito curta, não quero mais, por isso trouxe muito veneno. Surucucu, que havia gostado do veneno e queria mais, pegou a noite e, para que ela ficasse maior, misturou genipapo com todas as imundícies que encontrou. A grande noite dada aos maués foi feita de imundície,
E é por isso que à noite sentimos tantas dores no corpo, a boca fica amarga e mal cheirosa, temos pesadelos, sentimos medo. Além disso, é nesse período que a coruja gourenta canta anunciando a morte de alguém. A Oiatopote retornou à sua aldeia, levando dentro do cesto a grande noite. E aí, o que você achou dessa história? Super legal, né? Esse mito de origem da noite, de origem de tantas outras coisas. Então, segundo esse mito de origem, o mundo, assim como todas as outras coisas, foi criado por Tupana. E assim como você, eu fiquei com essa interrogação na minha cabeça. Tupana, a gente sempre ouve nas histórias indígenas falar em Tupã, que seria esse espírito, essa força de criação. E Tupana é a mesma coisa, só que na versão feminina, porque a terra e as coisas são consideradas mães, e a mulher tem uma importância muito grande dentro dessas culturas, dessas comunidades. Então, Tupana seria essa força criadora numa versão feminina, numa versão mulher. Então, Tupana criou o mundo e todas as coisas e escondeu a noite. E aí a gente descobriu, ouvindo essa história, que a origem da noite foi justamente porque os indígenas, o povo Maué, precisava descansar. Ficar o dia todo, a noite toda, com o sol forte, trabalhando, estava deixando o povo muito cansado. Então o Auiatopote, que é aquele guerreiro, foi buscar a noite. E buscando a noite, a gente descobriu a origem do veneno de alguns animais. Você lembra quais eram os animais que apareciam na história? Apareceram na história os animais a surucucu, que foi quem escondeu a noite, que era a cobra velha, grande, que escondeu a noite dos maués. A jararaca, que era aí uma parente encantada da surucucu. O lacrau. Lacrau é um nome que se dá para escorpião. É o mesmo bichinho, só que com nome diferente. E a aranha caranguejeira e um tipo de centopeia que também é venenosa. Você lembra na história que teve duas cobras que não conseguiram veneno? Que foram a caninana e a catimbau, que eram cobras muito diferentes aí, que brigaram lá com a surucucu e por isso elas ficaram sem veneno. Então, essa história nos conta que a origem do veneno desses animais está associada à origem da noite. Eles conseguiram o veneno para trocar pela noite que a surucucu tinha escondido. Agora você já sabe como responder a pergunta do começo da aula, não é? Mas aí, no meio dessa história, ele também contou pra gente a origem de uma coisa que eu tenho certeza que você já percebeu. Como agora é de manhã cedo, se você já escovou o seu dente e já tomou café da manhã, você não vai perceber aí do que eu tô falando. Mas se você ainda não fez essas coisas, ou amanhã de manhã, quando você acordar, você pode fazer que nem ali na imagem, ó. Coloca a mão assim na frente do nariz e assopra. Você vai ver que de manhã cedo todo mundo acorda com um mau hálito, que a gente costuma chamar de bafo. E aí na história da origem da noite a gente descobriu por que, segundo o povo Sateré Maué, que nós temos bafo de manhã, que foi a forma como a surucucu achou para deixar a noite longa o suficiente para a gente descansar. Ela misturou genipapo e todas as imundícies que ela encontrou. E essas imundícies, além do nosso bafo de manhã, deram origem ao medo que nós sentimos durante a noite, ao medo do escuro que muitas pessoas têm. E não é vergonha ter medo do escuro, não é vergonha ter medo da noite. Isso é normal. Todo mundo já passou por isso em algum momento da sua vida. Isso acontece. Mas a gente vai aprendendo e vai conversando com a nossa família, com as pessoas adultas que moram com a gente, e acaba descobrindo que a noite não tem nada de errado, nada de ruim. Mas, segundo o povo Sateré Maué,
o medo que nós sentimos à noite também vem dessas imundícies que a surucucu misturou lá para deixar a noite mais longa. Além disso, essa imundície também deu origem aos nossos pesadelos, aqueles sonhos ruins que aparecem de vez em quando, aqueles sonhos que fazem a gente acordar assustado ou às vezes até correr para a cama dos adultos. Não é vergonha nenhuma isso acontecer. Eu também já fiz isso quando era criança e eu tenho certeza que os adultos que moram aí com você também têm pesadelos de vez em quando. Os pesadelos são uma resposta natural do nosso corpo, mas para os saterés maués, esses pesadelos também vêm dessas imundícies que a surucucu misturou para fazer a noite. E agora você deve estar se perguntando, puxa vida, professora, você falou tanto do sateré maué hoje, na história falava do sateré maué, mas quem são os saterés maués? Então, sateré maué é um grupo indígena do tronco tupi, que mora no norte do Brasil. Hoje, estima-se que hajam apenas 170 representantes dessa etnia indígena. Você já deve ter escutado na aula de história ou até mesmo nas aulas de ensino religioso, de geografia, que antes dos colonizadores virem para o Brasil, nós tínhamos aqui pelo menos em torno de 500 etnias indígenas. Eram muitos grupos, mas que eles foram diminuindo com o passar do tempo, por várias questões. E o povo sateré maué, então, que era um povo bastante grande, hoje tem por volta de 170 representantes da etnia. E nós vamos ver um vídeo que mostra uma aldeia, uma comunidade, onde moram mais ou menos 40 sateré maué. Vamos assistir juntos? Então presta atenção lá no vídeo. Nem o tempo feio acaba com a animação dos turistas. Seu Altair, que viveu na Amazônia, veio de São Paulo com toda a família. Principalmente para os meus netos, é mostrar o que é a selva amazônica, no sentido de preservar a natureza e possa levar isso para adiante, porque o Brasil precisa disso. Sábado pela manhã, praia de Ponta Negra, é grande a movimentação de turistas. Eles estão deixando Manaus para trás para conhecer as belezas da floresta tropical. E nós vamos também. São 2 horas de barco de turismo ou 50 minutos em lancha rápida até um dos mais antigos hotéis de selva da região de Manaus, a cerca de 60 quilômetros da capital, erguido no nível da Copa das Árvores, em Iranduba. Apesar de promover o turismo ecológico, foi multado por crimes ambientais em 2009, mas não perdeu a licença de funcionamento porque está corrigindo os erros. Os turistas se encantam com os pássaros, jacarés, macacos de cheiro, todos em liberdade. Os passeios pelo rio Ariaú, afluente do Rio Negro, mostram margens de vegetação exuberante que abrigam várias formas de vida. Revelam também o modo de viver dos ribeirinhos. Em meia hora se chega à terra do sateré maué. Vovoré nos leva até a farmácia da aldeia, onde está o futuro pajé, Sarru. Vocês nos receberam com um fogo cheiroso aqui. Me conta o que tem aí. Aqui breu, que são que aqui se faz o ritual da defumação. Se acredita que quando uma pessoa deseja mal, pra gente o desejo fica no corpo e no espírito. Então com esse 4 tipos de breu diferente e com 60 tipos de folha, raiz, você faz um pó que depois se joga na brasa, que é para fumaçar, para limpar o corpo e o espírito. Tudo esses são remédios. Tem remédio para tudo. Esse para ser inteligente, né? Daqui para cá só para fazer coisas boas, né? Pajé mulher não é muito comum. Bacu nem queria ser porque trabalha demais, mas fica feliz quando vê alguém curado. Ela conta que a terra indígena é pequena para cerca de 40 pessoas que vivem na aldeia e que a cidade está encostando nela. Nós aqui nós preservamos muito essa floresta, mas tem outros que vêm e derrubam. Agora aí na sua frente tem uma tartaruga muito grande. A minha luta com esse povo que vem, pescador, para matar, né? Mas ainda não conseguiram. Mas sempre eu estou lá,
né? Não mexe, deixa aí, né? E agora mata, que desmatam, derrubam, né? Tiram pau. E a nossa também, nessa luta é isso, por causa do ar, né? Que se desmatar tudo vai ficar quente como já está. Os Sateré Maué vivem principalmente do artesanato e mantêm rituais como o da tocandeira. Na passagem da adolescência para a vida adulta, os meninos colocam a mão numa luva como esta e aguentam as picadas das formigas. Os Sateré Maué foram os inventores da cultura do Guaraná, domesticando a trepadeira nativa da Amazônia, que hoje é produto de exportação. A novidade na aldeia Sarruapé é que eles não querem mais depender das agências e hotéis para receber os turistas. Já tem telefone e barco para buscar os visitantes em Manaus. Ver uma cultura diferente, uma cultura forte, que é o povo sateré. Então a farmácia com remédio tradicional, a escola que ensina o sateré, então rituais, as danças, então ganham em cultura, eu acho, né? E aí, gostou de conhecer um pouquinho sobre o povo Sateré Maué? Super legal, né? E vocês viram no vídeo que tem uma curiosidade? Naquele grupo, a pajé é uma mulher? Super bacana, né? Normalmente nós vemos nas histórias e nos vídeos pajés homens. Mas nessa comunidade específica que apareceu aí nessa reportagem, a pajé era uma mulher. Super legal, né? A gente perceber essa relação também dos indígenas com a natureza, a importância das ervas, das plantas e de tudo que envolve ali a vida cotidiana deles. Isso é importante porque uma diferença muito grande que nós temos entre a religiosidade indígena e a ocidental ou a oriental é justamente essa relação entre a religiosidade e o cotidiano. É muito comum, principalmente nas religiões ocidentais, nós termos uma diferença entre a vida religiosa e a nossa vida secular. Lembra que nós já falamos sobre a palavra secular, o que ela quer dizer? Que é o nosso dia a dia, nosso cotidiano, aquilo que não tem relação com a religiosidade? Pois então, nós temos momentos para a religiosidade dentro da cultura ocidental e momentos para a vida secular. No caso dos indígenas, essa separação entre o que é religioso e o que é secular, ela não existe, porque a sua espiritualidade está relacionada com a natureza, e a natureza faz parte de toda a sua vida, do seu dia a dia, de todas as suas ações. Tudo tem alma, tudo tem espírito, as plantas, os animais, os rios, tudo isso faz parte dessa religiosidade, dessa espiritualidade indígenas. Por isso a gente não tem essa separação entre o que é secular e o que é religioso. E essa diferença é muito importante para a gente entender também as relações e a importância da preservação do meio ambiente para esses povos. Um exemplo muito claro que a gente tem num dos textos do Daniel Munduruku é quando ele fala de fazer xixi no rio. Provavelmente, se você já foi nadar num rio, você já deve ter visto alguém fazer isso. Às vezes até a gente, né, entrou na água gelada, dá aquela vontade de fazer xixi e acaba fazendo dentro do rio. Mas o Daniel Munduruku, num dos seus textos, chama a nossa atenção para a seguinte questão. O rio está vivo, o rio também tem espírito, o rio também tem alma. E como que a gente faz xixi numa coisa que está viva? Então, para os indígenas, essa preservação do meio ambiente tem uma relação muito forte com o seu cotidiano, com o seu modo de viver, mas também com aquilo que ele acredita, com a sua espiritualidade. E falando aí, nessa questão da espiritualidade, na nossa história da origem da noite, como que Tupana criou tudo e como que a Surucucu, muito esperta, escondeu a noite. A nossa atividade de hoje vai ser produzir uma Surucucu. Isso mesmo, a gente vai fazer uma Surucucu igual a essa aqui.
Eu fiz essa pequenininha que vocês vão aprender a fazer, mas eu trouxe uma bem grandona para mostrar um segredo dessa cobra para vocês. Vocês viram na história que a surucucu falou que ela não podia ter arco e flecha e nem o chocalho de pendurar na perna porque ela não tinha braços, mãos, pernas e pés. Se ela não tem nada disso, como que ela se locomove? Se arrastando pelo chão. E lá na floresta, o que tem no chão? Folhas secas, galhos secos que caíram das árvores. Então, quando a surucucu anda se arrastando, ela faz barulho de folha seca. E essa surucucu que a gente vai fazer, quando a gente mexe ela, quando ela vai andar, ela faz o barulho das folhas secas. Ela faz o barulho, ó. Vou pôr aqui pertinho no microfone para vocês ouvirem. O barulho das folhas secas com a barriga dela arrastando pelo chão. Quer aprender a fazer essa surucucu? Então pega aí o material que você separou e presta atenção no vídeo que a gente vai assistir agora.
E aí, fácil de fazer, né? Parece complicado quando a gente olha ela aqui, mas é bem simples, bem fácil. E eu tenho certeza que você vai fazer uma surucucu super legal aí para você brincar na sua casa.